Bem-vindo ao nosso segundo dia da série de 10 aulas de como se tornar um cake designer de sucesso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre massa, vamos falar um pouco sobre a base do bolo, que é a massa. Então várias pessoas me perguntam que massa deve utilizar, qualquer massa serve para cobrir bolos com pasta americana, que massa tem estrutura, que massa deixa de ter estrutura, se eu posso utilizar um bolo cultural meu, da minha região. Então eu vou falar um pouquinho sobre as características gerais que uma massa de bolo tem que ter para você montar ele, para fazer um bolo, para utilizar bolo com pasta americana. É importante a gente lembrar que a cobertura que a gente faz, geralmente em bolos artísticos, é feito com a pasta, e essa pasta ela tem um peso, então não é uma cobertura muito leve. Então a massa que você vai utilizar, o ideal é que não seja uma massa muito sensível, muito fofinha, uma massa muito macia, e também não seja uma massa muito quebradiça, porque senão quando você coloca o peso na parte de cima da massa, essa massa acaba perdendo a estrutura. Então às vezes o seu bolo começa a rachar, enfim. Também tem a questão do recheio, mas o recheio vai ser a nossa próxima aula. Eu vou falar um pouquinho sobre a textura e que tipo de recheio você tem que utilizar, ok? Então vamos voltar para a nossa massa. A massa ela pode ser uma massa estilo pandeló? Pode sim, você pode utilizar uma massa de pandeló ou uma massa amanteigada, também sem problema nenhum. Tem algumas regiões que gostam de bolo tipo bolo de noiva, como chama, um bolo inglês, bolo de frutas. Se você também gosta, se na região, por exemplo, em Pernambuco, as pessoas gostam de um bolo que chama-se bolo de noiva, que é um bolo feito com vinhos, doce de ameixa. Então, se a pessoa gosta desse tipo de massa na sua região, você também pode utilizar essa massa sim para montar os seus bolos. Você pode utilizar essas massas tanto para fazer bolos esculpidos, como também para fazer os bolos de andar sem problema nenhum. As duas características principais que você tem que tomar cuidado é que a massa não seja muito fofa. O muito fofa que eu falo não é que ela não seja macia, é que ela não tenha muita estrutura, ok? E massas muito quebradiças, que algumas massas também, tanto o pandeló como também massas amanteigadas, que essas massas elas se esfarelam com muita facilidade. Então, quando a gente vai cobrir o bolo, corre o risco de você colocar peso e essa massa ela se quebrar, ela rachar e perder a estrutura e assim não ter, você perder a estabilidade do seu bolo. Então, se a massa ela não é muito fofinha, que se quebra com muita facilidade, você pode utilizar sem problema nenhum. A questão da umidade da massa é o seguinte, vai depender muito do recheio que você vai utilizar e o tipo de massa. Eu posso umedecer bolo com pasta americana? Pode. Então o bolo ele não precisa ser seco para ser um bolo com pasta americana. Você pode umedecer sem problema nenhum. Você vai utilizar uma calda que ela tenha durabilidade fora da geladeira, né? Então se você quer aprender uma calda que tem durabilidade fora da geladeira, você pode clicar aqui em cima, que nesse vídeo eu ensino a calda que você pode utilizar em bolos artísticos. E se você quiser aprender uma massa amanteigada bem gostosa também, você pode clicar aqui em cima também nesse card, que eu também ensino como você faz essa massa amanteigada que também serve para você utilizar em bolos com pasta americana. Um outro detalhe bem importante que você tem que levar em consideração quando vai fazer bolos artísticos é que essa massa ela tem uma grande durabilidade fora da geladeira, ok? Porque esse bolo ele não vai ficar mais na geladeira quando você decorar. Então, se você faz uma massa que ela está um pouquinho mal assada, ou mal resfriado, se você não esfriou essa massa de uma maneira correta, o que acontece? Essa massa ela fica com excesso de umidade e esse excesso de umidade na massa pode também azedar aí o seu bolo, por ele ficar fora da geladeira. Então, tomando esse cuidado, você pode utilizar a massa que a sua região mais gosta, pode colocar castanhas dentro da massa, pode fazer massa de coco sem problema nenhum. Você pode utilizar a massa que seu cliente quer, a massa que você gosta aí na sua região e fazer o bolo assim, claro, sempre adequado à realidade do seu cliente, ao pedido, ao sabor, ao paladar do seu cliente. Eu preparei de presente para você, isso mesmo, um presente para você, um manual do Cake Designer, onde eu ensino massas, recheios, dou dicas de tudo que você precisa saber para se tornar um Cake Designer. Para você baixar gratuitamente, clique no link da descrição. E aí, já se inscreveu aqui no meu canal? Ainda não? Se não se inscreveu, então inscreva-se agora mesmo, clique no sininho para receber uma notificação toda vez que a gente tiver uma novidade por aqui e também para ver o nosso terceiro vídeo. No nosso terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre recheio. Qual a textura do recheio que você pode colocar na pasta americana? Qual tipo de recheio você pode colocar na pasta americana? Pode rechear com fruta? Não pode rechear? Como que eu faço para não estragar? Todas essas dicas você vai ter no nosso próximo vídeo da nossa série de 10 vídeos aqui de como você se tornar um profissional cake designer.